Pessoal, muito bem, estou agora aqui com este livro, Confissão de Fé de Westminster, da editora Cultura Cristã. Pegando o gancho da última dica de livro, sobre o livro Sob os Céus da Escócia, do Renato Cunha, da editora CPAD, pegando esse gancho e aproveitando que eu mostrei a Confissão de Fé de Westminster, quero fazer aqui agora não como dica, esse vídeo não como dica, mas como uma análise, né, a respeito daquele assunto, da Confissão de Fé e a questão do cessacionismo. Então aí a gente vai fazer esta análise. Bom, como eu disse naquela ocasião, torno a repetir, o livro ele foi a Confissão de Fé presbiteriana e Confissão de Fé puritana, reuniu 121 teólogos, mais autoridades, né, mais dirigentes, de representantes das igrejas da Inglaterra, da Escócia e etc., para confeccionar, documentar a fé, como o nome já diz, né, a confissão de fé daqueles cristãos, né, da igreja daquela época, tá certo? Ela é usada como base aí para os argumentos aí do calvinismo, daqueles que são simpatizantes dos puritanos e principalmente aqui em questão os cessacionistas. E nós falamos naquela ocasião, torno a repetir, que a Confissão de Fé de Westminster não trata em nenhum momento sobre o cessar dos dons do Espírito Santo e o batismo do Espírito Santo. Ela não fala, ela não afirma sobre isso. E, pegando o gancho daquela ocasião, eu quero aqui levantar essa questão, que não é novidade, ela já foi levantada, né? Essa questão, e até agora ela não é respondida, porque não pode ser respondida, ela não pode ser refutada. Dos 121 teólogos que se reuniram na capela de Westminster para confeccionar a Confissão de Fé de Westminster, muitos deles eram continuistas. Não só criam nos dons do Espírito Santo, como manifestavam dons do Espírito Santo. Há relatos de profecias, revelações, visões, experiências extraordinárias do Espírito Santo, até de cura e de milagre entre puritanos, principalmente os escoceses ali, né? Principalmente os escoceses. Além de que nós citamos naquela ocasião alguns pré-reformadores e reformadores que também criam ou de uma certa forma manifestavam dons do Espírito Santo naquele período. Citamos aqui John Huss, que profetizou o nascimento de Martinho Lutero, é um pré-reformador. Citamos aqui Calvino, John Knox, que profetizou também a morte de algumas pessoas, né? E elas vieram a se concretizar. Jonathan Edwards, né, que criam em manifestações espirituais, ele afirma isso categoricamente no livro Genuína Experiência Espiritual. Então, além desses 21 teólogos, nós ainda temos esses ainda que são aí aclamados, aí são colocados pelos cessacionistas como se fossem autoridades que defendem o cessacionismo, mas não são. E sem contar o próprio Martin Lloyd Jones, né, que foi um grande teólogo presbiteriano, né, de linha calvinista, né, de fé reformada, puritana, que acreditava nos dons do Espírito Santo e afirma isso categoricamente nos seus escritos, tá certo? Categoricamente. Se você não conhece, é só você ler a sua coleção, a coleção de comentários bíblicos do Martin Lloyd Jones sobre Atos dos Apóstolos e também sobre a carta aos Efésios. Você pode adquirir e observar que Martin Lloyd Jones também defendia os dons do Espírito Santo, como fazendo parte da igreja. Ele era um continuista. E dentre esses 121 teólogos, podemos destacar aqui inúmeros deles: George Gillespie, Samuel Rutherford, George Wishart, John Welsh, Alexander Payden, Robert Bruce, Richard Cameron, John Semple, John Davidson e entre outros, que não só criam nos dons do Espírito Santo, como também manifestavam, eram usados por Deus em dons do Espírito Santo, como eu já disse aqui, profecias, revelações, curas, milagres, visões e entre outros. Então perceba aí que há relatos até mesmo de revelações assim, de pecado escondido, sabe?
Sem contar também, a gente não está nem citando também os metodistas aí, né? Os metodistas calvinistas aí, como George Whitefield, né? Onde ocorriam manifestações espirituais nas suas reuniões, nas suas cruzadas, nas suas pregações ao ar livre. Fato. A gente percebe aí claramente que há um desconhecimento sobre a história da igreja, daqueles que defendem o cessacionismo. Mas nem estou entrando aqui na questão doutrinária. Estou repetindo isso daí que eu já falei naquele outro vídeo. Nem estamos entrando na questão doutrinária. Se entrar na questão doutrinária vai ser uma carnificina aqui. Mas somente na questão histórica, porque ela é uma das lebres que são levantadas, são colocadas aí pelos cessacionistas como os puritanos eram cessacionistas. Não eram. Muitos deles criam nos dons do Espírito Santo. Fato. Isso é fato. Isso é fato. Então, se a confissão de fé de um Westminster foi escrita, foi composta ali, foi confeccionada por muitos dos autores, muitos que estavam naquela reunião eram continuistas, então nós podemos afirmar para aqueles que são que taxam, uma coisa foi o que eu falei, uma coisa é você discordar, você, né, ter seu entendimento, outra coisa é você chamar continuistas e pentecostais de hereges. Então, se haviam teólogos continuistas na confissão de fé de Westminster, significa que é uma confissão de fé herege, confeccionada por autores hereges. Só que nenhum presbiteriano, nenhum cessacionista ele afirma isso, né? Então foi confeccionada por hereges, então, tá certo? Um outro detalhe é que as editoras, né, as elites, né, as editoras brasileiras aí que traduzem materiais puritanos, materiais de autores puritanos, calvinistas, eles traduzem somente de alguns autores. São muitos autores puritanos, eles traduzem só alguns. Então nós temos uma coisa muito limitada no que diz respeito à reforma, ao calvinismo e ao puritanismo aqui no Brasil. A maioria dos livros não foram traduzidos. É um grupo pequeno, né? Só aqueles que se adequam aí ao modelo doutrinário, né, dessas elites editoriais aí, dessas editoras aí. Então, por que não traduzem livros, outros materiais de autores como Rutherford, Gillespie, né, Wishart, John Welsh, Payden, Robert Bruce, John Sample, Davidson, e entre outros? Por que não se traduzem materiais deles, né? E por que se traduzem alguns materiais, né? Por que se traduz somente alguns materiais desses puritanos? Porque é uma coisa muito ali, muito pequena, muito condensada ali. Então nós temos aí essa questão. E levantando uma última questão, afirmam que no primeiro capítulo da Confissão de Fé de Westminster, sugere que eles estão defendendo o cessar dos dons. Logo no capítulo 1, na primeira parte, no inciso 1 aqui, no finalzinho dele, quando diz assim, isso torna a Escritura Sagrada indispensável, tendo cessado aqueles antigos modos de Deus revelar sua vontade ao povo. Sugerem que aqui eles estão falando sobre o cessar dos dons do Espírito Santo, mas não é isso. Ele coloca como referência aqui, e logo embaixo tem referências a essa afirmação. Os autores da Confissão de Fé de Westminster colocam Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Como referência, embasamento dessa afirmação. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então ele não está falando sobre cessar dos dons, está falando de Deus ter antigamente falado através do ministério profético, através do ministério das sombras, das figuras do Antigo Testamento. Agora ele nos falou através de seu Filho, através de seus apóstolos, através da igreja. Não está falando aqui de cessar dos dons. Quem afirma isso, você tem um parafuso a menos. Você não está entendendo. Você está com problema aí de funcionalidade. É uma questão aí de analfabetismo funcional, de visão da realidade. Não está falando isso aqui. Está com um problema grave de interpretação. Então, nós levantamos essa questão aí, ainda que é um pouco na internet, um pouco polêmico. Eu já disse aqui que as igrejas brasileiras são majoritariamente continuistas, né? Igrejas pentecostais,
Porque o grupo cessacionista aí, ele ainda é muito pequeno, né, muito tímido ainda. A igreja brasileira é majoritariamente pentecostal, né, continuista, né, ou neopentecostal. Então, o grupo aí cessacionista ainda é muito pequeno ainda, né? Tá começando a emplacar agora aí as suas literaturas, né? Os seus conceitos, né? Então aí fica essa análise aí e assim, esses são os fatos. Nós não estamos aqui ainda discutindo doutrina. O fato torno a repetir, muitos daqueles escritores, teólogos da Confissão de Fé de Westminster eram continuistas. Então, a Confissão de Fé, se você chama o continuismo de herege, de heresia, então a sua Confissão de Fé, né, você aí, né, que defende o cessacionismo, a sua Confissão de Fé, ela é uma confissão herege, confeccionada por autores hereges, tá bom? Um forte abraço para todos.